Boa noite a todos. Peço desculpa pelo atraso. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 162ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite. Vereadora Mônica, boa noite. Colegas vereadores, funcionários desta casa, público presente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ata da 161ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 22 de agosto de 2016, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 20 dias do mês de agosto do ano 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loza, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureira Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Evaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário a fazer leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. No grande expediente, fez uso da palavra o vereador Fábio Machado. Na fase das lideranças, se pronunciou o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, líder do PSC. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se em ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação em pauta. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei 022/2016, com a emenda de redação número 01/2016 e as emendas modificativas número 002, 003, 004/2016, com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 031/2016, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, não houve vereador inscrito para uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. Para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 18 de julho de 2016. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz. Valor total, R$ 146.030. A Sua Excelência, a senhora Rosane Ribeiro Machado, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha balancete. Senhora Presidente, com os nossos cumprimentos, encaminhamos balancetes referente ao período de janeiro a julho de 2016, para o conhecimento e providências por parte dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Prefeito Municipal Marcelo de Souza Coelho. Só isso, senhora Presidente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos em livre próprio. Não tem nenhum vereador inscrito, passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Com a palavra, o vereador Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Adair Antônio Loza, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira,
Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênice Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neto. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Cosa. Senhora Presidente, presente os 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta em plenário. Processo número 393/2016, parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Requerente, Maura Nunes Machado. Assunto, cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Quórum, maioria simples. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 032, que autoriza o município de Aracruz a realizar o registro de parte de área do loteamento Mar Azul e promover a regularização fundiária da referida área e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 033/2016 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 046/2016 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 042. Dispõe sobre a denominação de escadaria pública no bairro Guanabara, Distrito Sede, Aracruz. Autor, vereador Carlos André Franca de Souza. Projeto de Lei 043/2016. Dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento Enseada Ville, Distrito Santa Cruz. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Sexta proposição, projeto de lei 044, dispõe sobre a denominação de prédio público no bairro Morobá. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Votação em segundo turno. Projeto de lei 022, que institui o Código Sanitário, dispõe sobre normas relativas à saúde no município de Aracruz, estabelece penalidades e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 032/2016, com emenda supressiva, autoriza a criação do programa de Bolsa Estágio Jovem Aracruz, destinado à contratação de jovens para trabalhar em diversos âmbitos da administração direta e indireta do município. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Ordem do dia. Em cumprimento ao artigo 12 do caput da Resolução 609/2004 e aplicando subsidiariamente o artigo 158 do parágrafo 1º do Regimento Interno, submeta à deliberação do plenário o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, amparando nos ditames do artigo 17 da Resolução 609/2016, constante do processo 393/2016, que trata de denúncia formulada em desfavor ao vereador Fábio Machado. Denunciante Maura Nunes Machado, denunciado vereador Fábio Machado, assunto quebra de decoro parlamentar. Solicito primeiro, vou solicitar o relator do processo para proceder à leitura integral do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Vereador Leco. Leitura do parecer. Obrigado, senhora presidente. Boa noite, senhora presidente, vereadora Mônica, demais parlamentares. Boa noite, público presente. Relatório conclusivo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, processo número 393/2016, requerente Maura Nunes Machado, representada por seu advogado, doutor Heitor Brandão Dornelles Júnior. Detalhamento: pedido de abertura de processo ético disciplinar de cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro. Indiciado, vereador Fábio Machado. Do objeto do parecer. O presente parecer objetiva opinar pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia e requerimento de instauração processante elaboradas as folhas 02 a 26 dos presentes autos feitos por Maura Nunes Machado, com o fim de apurar a quebra de decoro parlamentar do vereador Fábio Machado para aplicação da sanção. A aludida comissão processante foi constituída por deliberação do plenário em reunião ordinária, realizada em 8/8/2016, para necessária apuração.
da denúncia e requerimento de instauração de comissão processante. No dia 13/5/2016, a denunciante Maura Nunes Machado, mediante petição assinada por seu advogado, instrumento procuratório incluso as folhas 16, apresentou junto a esta Câmara Municipal de Aracruz, denúncia e requerimento de instauração de comissão processante contra o vereador Fábio Machado, aos argumentos e pedidos a seguir elencados. 2.1. Da síntese dos fatos constante da denúncia. Relatou a denunciante que no ano de 2012, que a mesma apoiou a candidatura do vereador Fábio Machado, ora denunciado, participando de eventos e pedindo voto em troca de cargo público, se eu mesmo fosse eleito. Esclarece a denunciante que a promessa de cargo, em verdade, era ora outra pessoa que seria indicada pela mesma, era para outra pessoa que seria indicada pela mesma, tendo em vista ser a denunciante tia do denunciado. Ocorre que, mesmo tendo prometido o cargo público, o denunciado, segundo a denunciante, alegou ter contraído dívidas de campanha e assim precisava, abre aspas, vender, fecha aspas, o cargo prometido, dizendo que custaria a declarante R$15.000. Disse a denunciante que o cargo foi assumido em abril de 2013 por pessoa indicada pela mesma. Contudo, a pessoa indicada foi exonerada em dezembro de 2013. Asseverou também a denunciante que o denunciado, tendo em vista a exoneração em dezembro de 2013 da pessoa indicada, teria então ressarcido a denunciante, sendo que esse pagamento teria sido feito parte em dinheiro em espécie e parte em combustível realizado no posto Trivinim, no bairro Bela Vista, nesse município. Trouxe ainda a denunciante de que a empresa JSL Transportes, pertencente ao assessor de gabinete do denunciado, senhor José Carlos Borges Ferreira, segundo trazido na peça acusatória, constante das folhas 02 a 14, os documentos acostados aos autos, ademais, comprovam a prática de rachide, abre aspas, rachide, fecha aspas, pelo denunciado, além de, abre aspas, caixa 2, fecha aspas, de campanha eleitoral. A denúncia traz em seu bojo o enquadramento legal da prática dos crimes elencados no artigo 299, corrupção eleitoral, e artigo 350, falsidade ideológica, ambos do Código Eleitoral Brasileiro, no artigo 316 do Código Penal Pátrio, concussão, artigo 17, parágrafo 1º, da Lei Orgânica de Aracruz, combinado com artigo 4º, inciso 1º, a linha C e inciso 6º da Resolução número 609, de 14/12/2004, quebra de decoro parlamentar pelo ora denunciado. Indicou o artigo 5º, inciso 6º, combinado com o artigo 7º, ambos da Resolução número 609/2004, Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Aracruz, que estabelece a sanção a ser aplicada ao ora denunciado conforme denúncia formulada. Item 2.2, do pedido da denunciante. Ao final, requer o recebimento e processamento da denúncia, a fim de que o vereador Fábio Machado seja submetido a julgamento político de quebra de decoro parlamentar, para o final ser-lhe aplicada a sanção de perda do mandato, junto a documentos nas folhas 15 a 26. É o que consta em suma na petição inicial da denunciante. Item 3, da defesa do denunciado. O denunciado foi notificado regularmente de todos os termos da presente denúncia, inicialmente as folhas 35 e posteriormente as folhas 241, para apresentar defesa escrita aos fatos apresentados na denúncia no prazo de 10 dias, tendo ficado ciente e assinado o referido mandado de notificação de folhas 35 a 241. Item 3.1 da síntese da defesa do denunciado. Inicialmente, na defesa apresentada às folhas 37 a 70, arguiu em sede de preliminares a suspensão do processo em razão de flagrante, suspeição do relator, da inadmissibilidade da aplicação do Decreto-Lei 20/67 ou o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Aracruz, alegação de fatos anteriores ao mandato, na inépcia da inicial da notificação genérica, afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, do descumprimento do disposto no artigo 44 do CPP,
a ausência de procuração com poderes específicos da inaplicabilidade do procedimento, necessidade de observar a Resolução 609/2004, da ilegalidade da gravação telefônica, teoria dos frutos da árvore envenenada, tudo vide folhas 37 a 55. No mérito, arguiu a defesa pela improcedência da suposta divisão de salários, rachide, também da suposta venda de cargo, como das demais alegações autorais. Alegou meritoriamente o cumprimento com o decoro do ora denunciado, da necessidade de realização de perícia da gravação apresentada, e finalmente destaca na peça defensiva que a pessoa da denunciante e de seu esposo não merece qualquer credibilidade, pois são pessoas que, respondendo a diversas ações de natureza criminal, tudo vide folhas 55 a 62. As folhas 148 a 156, a defesa apresenta embargos de declaração em face das deliberações tomadas pelo colegiado então constituído. Item 3.2 dos requerimentos da defesa do denunciado. O acatamento das preliminares arguídas, conforme relacionados no item 11 do presente relatório, meritoriamente seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral nos termos expostos, conforme relacionados no item 12 do presente relatório. Item 4. Da decisão proferida em mandado de segurança. As folhas 175 a 176 consta a decisão proferida em sede do mandado de segurança, número 3927, 98, 2016, 0808006, tendo sido impetrado pelo ora denunciado em face do presidente da Câmara Municipal de Aracruz, cuja manifestação jurisdicional foi no sentido de deferir parcialmente o pleito do impetrante, determinando a suspensão dos atos do processo ético disciplinar de cassação de mandato parlamentar até ulterior decisão. Item 5. Da conclusão do parecer. De todo o esforço de defesa apresentado pelo patrono do ora denunciado, algumas devem prosperar a nosso sentir, especialmente as que se referem ao: letra A, artigo 1º da Resolução 609/2004, em verbis. Artigo 1º. No exercício do mandato, o vereador atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e as contidas neste Código, sujeitando-se aos procedimentos disciplinares neles previstos. Pela transcrição do artigo acima, é imprescindível que a conduta ou ato ilegal tenha sido, com certeza, produzido ou efetivado no exercício do mandato eletivo, o que não vislumbra no presente caso investigado. A peça acusatória traz fatos que supostamente teriam acontecido antes da diplomação e posse no exercício do cargo eletivo de vereador. No novo depoimento colhido da denunciante, as folhas 242, a mesma é categórica em afirmar que não houve por parte do denunciado afronta ética e ao decoro no exercício do mandato eletivo, esvaziando completamente a denúncia de folhas 02 a 14, que estavam parados no artigo 4º, inciso 1, a linha A, da Resolução número 609/2004. Letra B, artigo 4º, inciso 1, a linha A, da Resolução 609/2004, em verbis. Artigo 4º. Constitui ainda faltas contra a ética e ao decoro de todo vereador no exercício de seu mandato. Item 1. Quanto às normas de conduta social, letra A, comportar-se por atos ou palavras de forma atentatória à dignidade e às responsabilidades da função pública e ao decoro parlamentar e de forma nociva à imagem da atividade política e ao respeito e estima do povo pelos seus representantes eleitos. No novo depoimento colhido da denunciante, as folhas 242, a mesma assevera no sentido de que não confirmava o teor da denúncia contra a suposta prática de rachide por parte do vereador Fábio Machado, sendo este o fato que poderia permitir a esta comissão sugerir a aplicação de penalidade ao denunciado. Mais uma vez, o citado depoimento da denunciante esvaziou a denúncia constante das folhas 02 a 14. Por esta disposição contida na citada resolução, ao ora denunciado poderia lhe ser imputada a prática de algum ilícito, se o mesmo tivesse ocorrido no exercício de seu mandato, o que não ficou comprovado, nem o que se refere a qualquer atitude ilegal praticada pelo denunciado,
nem tampouco que o mesmo teria se comportado, abre aspas, por atos ou palavras, de forma atentatória à dignidade e às responsabilidades da função pública, fecha aspas. A despeito disso, é a própria denunciante que desmente suas acusações da denúncia às folhas 02 a 14. Também desmente a denunciante a suposta venda de cargo público. O ônus da prova incumbe a que o alega, então, alegou em sua peça acusatória que o denunciado teria vendido um cargo para ela, mas em novo depoimento de folhas 242, a mesma disse que, abre aspas, o vereador não contratou a pessoa indicada pela depoente. O Fábio não cumpriu a promessa, fecha aspas. Esta patente nos presentes autos, a contradição da denunciante, que fez com que a denúncia tornasse inverídica. O novo depoimento da denunciante, às folhas 242, traz para o bojo dos presentes autos afirmações no sentido de que o denunciado não pagava nenhum valor para a denunciante, como também, se houve alguma promessa, a mesma não foi cumprida pelo denunciado. A denunciante não trouxe para essa comissão qualquer prova que o denunciado haveria pago qualquer valor para a mesma. Muito pelo contrário, afirmou categoricamente no sentido de que não houve pagamento algum. A denunciante deixou claro que a suposta prática de delito teria ocorrido antes mesmo da diplomação imposta ao denunciado, ou seja, no período eleitoral, cuja competência para investigar tais indícios é do Parque Estadual e não desta Casa Legislativa. Através de uma denúncia anônima, foi instaurado, em 15 de 1 de 2015, o procedimento número 2014-0032-277619, junto ao Parque Estadual, que ainda está tramitando naquele órgão ministerial. Além de todas as considerações elaboradas acima, é importante ressaltar que não há comprovação nos presentes autos a ensejar a aplicação da disposição contida no artigo 7º, perda do mandato. Evidentemente que a presente denúncia, que for esvaziada pelo novo depoimento da denunciante às folhas 242, não diz respeito à fraude prevista no artigo 4º, inciso 1, a linha A da Resolução 609/2004. De todo o exposto, opina este vereador relator da comissão processante pelo arquivamento da presente denúncia, conforme todas as razões de defesa e fundamentos acima mencionados, em especial, o depoimento da denunciante colhido às folhas 242 dos presentes autos. Submeto o presente relatório conclusivo aos demais membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para voto, atendendo o que determinado o artigo 56 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, após o que seguirá para votação em plenário. Aracruz, Espírito Santo, 26 de agosto de 2016, vereador relator Gênison Rapinelli Leco. Por hora é só, senhora presidente. De acordo com o nosso regimento interno, no artigo 61, fica agora, nesse momento, concedidas as palavras aos vereadores. E logo em seguida, no mesmo embasamento legal, vamos conceder a palavra ao denunciado, ou seu procurador, pelo prazo de 2 horas. Então, só para informação, nesse momento agora, a palavra aos vereadores. E antes de passar a palavra aos vereadores, quero só comunicar aos demais colegas que no período da tarde, o advogado da denunciante, Maura Nunes Machado, entrou com embargos de declaração nessa Casa de Leis, no momento em que o processo já estava em apresentação em pauta desse plenário. Só para constar a informação, passar a informação aos demais colegas vereadores. Senhora presidente, pela ordem, o recurso ou a petição agora apresentada pelo advogado da denunciante, da denunciada, fala em embargos de declarações. Os embargos de declarações, eles têm que demonstrar ao plenário aonde que está a contradição ou a omissão. Então, eu penso que neste momento, nós temos que votar, após a fala do denunciado, que vai ter que sustentar a sua defesa, é o relatório que foi apresentado agora pelo nobre relator. Eu acho que essa peça ela tem que ser apresentada depois, porque se apresenta os embargos, não diz qual é a contradição, como é que nós podemos analisá-lo? E também penso que, conforme prescreve os artigos 109 e seguintes, o requerimento aqui, conforme nosso regimento, é de vereador ou de comissões. Então, ele poderia, se quiser, apresentar o recurso cabível após a votação do parecer que foi apresentado pelo nobre relator Leco.
Continua aberta aos colegas vereadores a fala. Pela ordem, senhora presidente, vereadores, público presente, boa noite. Senhora presidente, eu sou do entendimento, hoje, pela manhã, o doutor Heitor Brandão Júnior deu entrada no embargo de declaração. Essa casa é uma casa que vem se demonstrando extremamente democrática. Eu entendo, como já fizemos outras vezes aqui, sempre demos a oportunidade das pessoas estarem se manifestando. Eu sou favorável, senhora presidente, não temos como, pela 609, de retirar de pauta. Se tivéssemos, seria a nossa opção, vereador Fábio Neto, seria a nossa opção, mas essa opção não nos é permitida. Não vejo outra forma de ganharmos um pouco mais de tempo para que a nossa Procuradoria possa se manifestar. Há um prazo de 5 dias para que a Procuradoria se manifeste em cima deste embargo de declaração. Não vejo outra forma da gente ganhar esse tempo, a não ser que a gente vote contrário ao parecer. Então, em cima desse pedido de embargo de declaração do doutor Heitor Brandão, eu me manifesto contrário ao parecer da Comissão de Ética, até mesmo para que a gente possa estar dando a oportunidade do doutor Heitor estar se manifestando nessa casa. Vereador Paulo, de forma bem atenta, ouvi o relator e até fiz questão de registrar aqui, folhas 242, a própria denunciante diz que não houve prática de conduta ilícita, e logo depois, eu acho que a segunda página da leitura do relator, também ele volta a fazer menção que não houve nenhuma configuração da figura do Rachid. Foi a fala da denunciante. Então, os embargos, declarações, o que são os embargos? Isso socorrendo o Código de Processo Penal. Quando o juiz monocrático profere uma decisão, se ela tiver obscuridade, omissão, ou não tiver dentro dos limites que foi apurado, instaura-se os embargos. Aqui, o que o nobre relator traz de forma bem concreta é a fala da dizendo o seguinte: olha, eu não confirmo. Então, o fato de apresentar os embargos, aonde está a contradição? Eu acho que a contradição está na própria denunciante. O relator diz o seguinte: olha, de que forma foi apurado? De forma democrática, respeitosa, dentro do devido processo legal, com as partes presentes, tanto o autor como o denunciado, tivemos todos os momentos de defesa. O que cabe a esta casa, neste momento, é votar o relatório do parecer apresentado após a fala do senhor Fá Machado. Então, eu acho que esse momento ele pode depois buscar os meios jurídicos que recorrer da decisão nossa aqui de plenário. Eu acho que se esgota nesse momento essa fase, que é a da leitura que foi feita pelo relator, a defesa que vai ser apresentada pelo próprio vereador que foi denunciado, e depois o plenário decidir se acolhe ou não acolhe o relatório do nobre relator Leco. Pela ordem, senhora presidente. Concordo plenamente, o plenário é soberano, e o que nós vamos estar votando aqui é exatamente o parecer. Eu só coloquei alguma informação justificando o porquê, respeito, tenho uma consideração enorme pelo relator, vereador Leco, mas, como foi colocado dentro do parecer, não teremos dificuldade nenhuma de uma nova comissão estar apresentando um novo parecer nessa casa, ouvindo aí sim o embargo do doutor Heitor. Então, eu mantenho... Nova comissão? Nós vamos votar contra o parecer do parecer. Será feito um novo parecer. Certo? Se o novo... Pela ordem, vereador. Se o novo parecer vai ser feito pela mesma comissão
ou se vai criar outra comissão, vereador, não vou entrar neste mérito. Só estou querendo dizer que, devido a essa solicitação, eu me mantenho com voto contrário ao parecer do vereador Leco. Senhora presidente, nós vamos, então, descumprir o que foi... O que foi... Consta do 52? Nós vamos descumprir o 52 do nosso regimento? O relator apresenta... Senhora presidente, eu acho que Vossa Excelência tem capacidade e habilidade para conduzir, até faço aqui as minhas homenagens da forma que a senhora conduz os trabalhos. O que nós temos que cumprir é o que está no nosso regimento. O 61 dá a palavra agora o denunciado. Ele vai sustentar a defesa dele. E após, nós vamos votar o parecer. Nós não podemos inventar. Sim, nós não o podemos parecer. inventar. O parecer pode ser, O pode ser relatório foi favorável ou pode ser apresentado. contrário. Então, nós vamos votar depois. Acata ou não acata? Pela ordem, só para contribuir um pouquinho, o advogado, o doutor Heitor Brandão, ele entra hoje nessa casa à tarde, nós fizemos até uma reunião na presidência, porque ele não foi intimado, vereador Fábio. Então, assim, ele não foi, então ele entra, se houvesse legalidade, e a gente procurou junto com o vereador Fábio Machado, nós íamos retirar de pauta. Só que não tem condições de retirar de pauta. Então, a gente tem que votar o parecer. E votando o parecer, cria-se outra comissão, essa comissão permanece. Como é que fica? Eu gostaria até que Vossa Excelência, então, nos informasse de que forma esse processo dará sequência. Vereador, No momento que se acatar... é um processo novo nessa Casa de Leis, uma situação nova. Eu não tenho, nesse momento, essa informação para dar para Vossa Excelência. A única coisa que eu sei é que essa casa pode aceitar, nesse momento, ou derrubar o parecer da comissão. Eu só queria e é isso que então, vão fazer. Os próximos passos vai ser de acordo com a assessoria da Procuradoria dessa casa. Pela ordem, Então, presidente. vamos votar, então, o parecer do vereador. Mas o que realmente é o que deve acontecer. Votar sim ou não. Acho que o plenário é soberano e decide como cada vereador achar que deve decidir. Entendeu? O acusado, ele faz a sua defesa e a gente vai analisar direitinho, certinho e ver o que pode acontecer. E cada um vota conforme sua consciência. Porque se tem uma situação que entrou, eu também acho que sim, porque tem uma situação que o advogado entrou hoje à tarde com um pedido, alguma coisa assim, com uma ação, alguma coisa ali, nós temos que analisar realmente qual é essa situação. Senhor presidente, só a título de orientação, esclarecimento, até para nos ajudar a votar, o presidente da comissão pode nos informar, ou especificamente esse vereador, se no momento da instauração do procedimento e as fases subsequentes, até esse momento do relatório, o advogado esteve presente? Nós poderíamos suspender a sessão? Não, só para informar, ele compareceu a todos, só para eu ter... Compareceu a uma oitiva. Foi intimado. Foi intimado. E realmente, nessa última, ele não foi intimado. Então, fica a dúvida, vereador Fábio. Essa de sexta-feira agora, do parecer do relator. Ele não foi intimado realmente. A autora foi intimada? Esteve presente? Ela esteve presente. Obrigado. Mas consta que ele teria que ser intimado. E a gente peca, enquanto comissão, não tem intimado o advogado da denunciante. Continue em discussão dos vereadores. Consta que deveria ter sido intimado? Onde? Porque parece que era só um trabalho interno da casa. Ali não tinha que ouvir testemunha, só nem uma acusação. curiosidade. Quando encerrava-se um depoimento, uma ata de uma realização de um ato, ficava marcada a nova data? Não. Então ficava sendo intimação. Nós trabalhamos em cima dos prazos, inclusive do prazo limite, vereador Fábio Neto. Então, realmente ele não foi intimado. Obrigado, senhor presidente da comissão. Continue em discussão. Só lembrando, presidente, que realmente a gente entende que o parecer foi pelo arquivamento, a gente entende isso, né? Foi muito decente os trabalhos dessa comissão, porque realmente detectou ali que não era cabível aplicar alguma penalidade ao vereador, uma vez que não tinha prova suficiente, alguma coisa nesse sentido, tanto que foi pelo arquivamento, não é isso, vereador Leco? Só lembrando que se
por acaso, aí vai o voto de cada vereador que é individual, né? Se for pelo arquivamento, poderá ter um questionamento do doutor Heitor, enfim, Heitor Brandão. Se for pelo arquivamento, poderá ter um questionamento. Mas se for para derrubar o parecer e dar continuidade, aí não poderá. Aí, com certeza, acontecerá uma contestação do advogado vereador Fábio Machado. Como o vereador Beto bem disse, o plenário é soberano, pode votar pelo arquivamento, né? Ou não, contrário ou não ao parecer, né? Pela ordem, presidente, mais uma vez, mas eu gostaria só de completar que na fala do novo vereador Lúcio, que se for uma questão de que poderá, se for arquivado, poderá o advogado entrar com ação. E se a gente não concordar com o arquivamento, com certeza será. Com certeza, né, vereador? Tudo bem, mas de um jeito ou de outro, essa casa tem que estar preparada para responder para para ambos os advogados. Perfeito. Tanto de defesa quanto de acusação. Perfeito, então, de imediato, já externo aqui meu voto favorável ao parecer e peço o voto dos nobres pares. Continua em discussão dos colegas. Nenhum colega mais com necessidade de entrar na discussão, então eu convido agora, fica concedida a palavra ao procurador ou denunciado por 2 horas. Vereador Fábio Machado. Boa noite, senhora presidente. Primeiramente, permissão para falar da bancada, senhora presidente. Permitido. Prometo a vossa excelência, senhora presidente, que não vou usar as 2 horas. Eu agradeço já de eu mesmo agradeço. farei a defesa aqui. Então, boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora Mônica Cordeiro, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, dentro do processo 393 de 2016. Vereador relator, Gênison Leco, vogal, Hervaldo Santana, demais vereadores presentes no plenário, público presente, assim como todos aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores. A única coisa que me causa extrema estranheza, vereador Manhães, que acompanha atentamente a defesa deste vereador, é o fato do advogado Heitor Brandão não comparecer à reunião da sexta-feira passada, onde foi lido o relatório do vereador Leco e aprovado por unanimidade pela comissão. O vogal Hervaldo Santana acompanhou o parecer do relatório do vereador Leco, e a senhora presidente, vereadora Mônica Cordeiro, também foi favorável ao parecer do vereador Gênison Rampinelli Leco. Ele não comparece, isso segundo o ex-procurador desta casa, doutor José Pérez, não seríamos intimados a participar desta reunião, porque era uma decisão interna da comissão, a aprovação do relatório. Os meus advogados, doutor Wellington e doutor Igor, questionaram a presidente, pediram à presidente da comissão para que nós pudéssemos participar da reunião de deliberação do parecer. A senhora presidente, sendo muito democrática, atendeu a solicitação do meu advogado e intimou não somente a mim e ao meu advogado, intimou também a senhora Maura, que não chamou o seu advogado. Mas não havia nem a necessidade, porque era uma decisão interna da comissão. Tanto que ao término da leitura do relatório, a senhora presidente colocou em discussão, eu me manifestei e perguntei, senhora presidente, eu posso manifestar? E ela, não, o senhor não pode se manifestar. É uma decisão dos 3 vereadores da comissão. E assim, votaram por unanimidade pelo arquivamento. Causa estranheza, porque na primeira comissão, que era a comissão processante, o meu advogado pediu
uma prova pericial nos autos, na gravação. E foi negado. Foi negado pela comissão uma prova pericial no áudio. Aí, a acusação vem agora, faz um questionamento tardio, porque perdeu o prazo, a culpa não é minha, a culpa não é da defesa, a culpa é tão pouco da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, porque nem precisava intimar, o plenário vai decidir, dentro do relatório, mas o nobre vereador Paulo Nery se coloca contra o parecer da comissão. E o vereador Paulo era o presidente da outra comissão, da comissão processante, que negou, deixo registrado, o pedido do meu advogado, de uma prova pericial, na gravação. Então, que julgamento justo seria esse, vereador Paulo Neres? Eu pergunto a Vossa Excelência, que julgamento justo seria esse? A própria denunciante, dentro dos autos, ela esvazia a denúncia. Olha só o que diz o nobre relator. No novo depoimento colhido da denunciante, as folhas 242, a mesma é categórica em afirmar que não houve por parte do denunciado afronta à ética e ao decoro no exercício do mandato eletivo, esvaziando completamente a denúncia de folhas 2 a 14, e ainda em negrito, que estava amparado no artigo 4º, inciso 1, a linha A da Resolução 609 de 2004, esvaziando a denúncia. Então, nós vamos derrubar um relatório, feito com muita coerência pelo relator Leco, para que depois ver se vai fazer um novo relatório, se vai, sei lá, o que vai fazer. Se vai olhar de novo a denúncia, vai olhar tudo de novo. A própria denunciante vem a esta casa, junto do seu advogado, deixo isso registrado, que no dia da oitiva da denunciante, o doutor Heitor Brandão estava presente na reunião. E ela não confirmou, senhora presidente, a acusação que tinha feito contra mim. Depois, lá no número 21 do relatório, o relator coloca também, no novo depoimento colhido da denunciante, as folhas 242, a mesma assevera, no sentido de não confirmava o teor da denúncia, quanto à suposta prática de rachide. Lembro, a denunciante não confirmava, por parte do vereador Fábio Machado, sendo este o fato que poderia permitir a esta comissão sugerir a aplicação de penalidade ao denunciado. Ou seja, a comissão não tinha base legal, e muito bem relatou o vereador Leco, sugerir uma punição. Não tinha base legal, porque a denunciante disse que não confirmava a denúncia. Aí, um pedido do líder do prefeito, pasmem, senhores, um pedido do líder do prefeito para derrubar o parecer. Isso é incrível. Continuando, diz assim o relator, o citado depoimento da denunciante esvaziou a denúncia constante das folhas 2 a 14. Esvaziou. Não tem motivo para ter a denúncia. Esvaziou. Aí a pergunta do nobre vereador Fábio Neto é importante. Mas se derrubarmos o parecer da comissão, o que acontece? Constitui-se uma nova comissão? Faz-se um novo relatório pela mesma comissão que esta comissão ela já formou o juízo sobre o caso. Ela já formou um juízo, porque ela aprovou por unanimidade um relatório. É a mesma comissão? É uma nova? Sorteia-se de novo? Como funciona? Cabe a este vereador, senhora presidente, apenas pedir que os vereadores sejam justos em seu julgamento. O parecer da comissão foi por unanimidade. Não teve um vogal que foi contra o relator, não teve a presidente Mônica que foi contra o relator Leco. Muito pelo contrário, os três foram unânimes. Lá no número 25, o relator diz assim, esta patente nos presentes autos há contradição da denunciante, que faz com que esta denúncia torne-se inverídica. A denúncia torna-se inverídica.
todos os elementos estão aqui. Ah, mas o doutor Heitor Brandão Dornelles Júnior vai contestar na justiça. Ora, se nós estamos cumprindo o que diz a resolução 609 de 2004, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, que o questione. Mas que esta casa cumpra o seu papel de ser justa. Ah, mas se torna um debate político. Nós estamos vivemos hoje um dia de depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff, que fala sempre da questão do golpe, e lá estão os senadores para julgar. E o plenário é soberano. Mas o que nós pedimos aqui, o que a defesa pede aqui, é um julgamento coerente, vereador Romildo Broeto. É um julgamento coerente. Se a própria denunciante diz que ela não confirma a denúncia, e nós, nesta Casa de Leis, temos atrás da bancada da mesa diretora um símbolo cristão. Que cristãos somos nós, se por um julgamento político derrubarmos um parecer? Por questão política. Ah, por questão política eu vou derrubar o parecer. Parece que dá a entender o seguinte, me perdoem, senhores, não é uma afirmação, mas o que parece a entender, é porque o vereador Fábio é da oposição, porque este vereador, que no passado teve que julgar também 2 colegas parlamentares, vereador Paim, inclusive fui relator da comissão que analisou em um pedido de quebra de decoro por parte do vereador Paim e depois do vereador Lúcio. Independente da situação política, julgou coerente. Ele não levou em conta se era oposição, se era base aliada. Porque nós temos, em primeiro lugar, uma consciência cristã a se manter. Em primeiro lugar. Não podemos aqui levar, porque é um julgamento político, vereador é oposição, vamos rejeitar o parecer, vamos ver se faz outro parecer. Então eu clamo aos senhores, que acompanhem o relatório do nobre relator, e por que não dizer da comissão, porque foi unânime, não teve questionamento. E a denunciante estava presente, a comissão. Se ela não informou ao seu advogado, eu não posso pagar por isso. Porque ao ser informado, eu informei os meus advogados, olha, a reunião está marcada para sexta-feira às 13 horas. Depois, o nobre relator esteve na minha casa, né, dizendo que ele teria que mudar o horário da reunião, né, clamou a presidente, que aceitou, para as 17 horas, e eu imediatamente informei de novo ao meu advogado, olha, mudou o horário. E o advogado veio sabendo, Fábio, lá nós não vamos poder falar nada, a gente só vai ouvir. É um trabalho interno da comissão. Então, causa-me estranheza, o doutor Heitor agora vinha entrar com embargo de declaração, porque ele não foi intimado, sendo que mesmo se ele fosse intimado, lá, senhora presidente, vereadora Mônica, neste caso, da comissão, ele não poderia falar nada. Ainda que ele não concordasse com o relatório do vereador Leco e a vontade da comissão, ele não poderia falar nada, como eu não pude falar nada. De igual forma, se o relatório do vereador Leco fosse por uma punição ou pela constituição da comissão processante, eu também não poderia falar nada. Teria que acatar. O plenário seria soberano. Aí, se fosse pela comissão processante, nós teríamos o quórum para votação, e se fosse uma punição branda, um outro tipo de punição, também teríamos um quórum. São quóruns diferentes. A resolução 609, ela apresenta 2 quóruns. Então eu peço aos nobres pares que, de tudo, lembrem que o parecer da comissão foi unânime pelo arquivamento, não porque a comissão quer proteger o vereador, não porque a comissão quer blindar o vereador, não porque a comissão está usando de corporativismo, jamais.
mas dito pela própria denunciante que não confirmava a denúncia. Como? Vamos derrubar o parecer, vamos para um outro parecer. Olha que incoerência, senhores. Não sei qual será o trâmite daqui para frente. Mas já pensou se daqui a 1, 2, 3 semanas volta a este plenário um parecer de uma comissão dando uma punição no vereador? Olha, mas tem um parecer dizendo que a própria denunciante esvaziou a denúncia, não confirmou, agora já tem um parecer dando uma punição. De que seremos chamados lá fora? De que seremos chamados pela sociedade? Vamos fazer essa reflexão. Do que seremos chamados? Porque esse preço nós vamos ter que pagar. Então eu peço aos nobres pares que por uma consciência cristã, vejam o seu posicionamento. Porque não usou, isso eu posso dizer de carteirinha ao vereador Leco, não usou de corporativismo, vereador. Usou de sensatez, de coerência. Parabéns. Inclusive está aqui, vereador, está aqui pronto para daqui a pouco, uma fala justo nesse sentido, que Vossa Excelência, talvez lá atrás, tenha já feito um julgamento em sua rede social, e hoje reconhece que a denunciante mentiu, porque ela mesma esvaziou a denúncia, está lá, está registrado, está nas atas, e isso aí não vai poder ser apagado. Está lá, ela fala, não confirmo que tinha Rachid, eu não confirmo que eu indiquei alguém para o gabinete do vereador. Agora, é lógico, e o relator coloca muito bem, tem uma denúncia no Ministério Público sendo apurada. Aquele colegiado, aquele colégio de promotores, ou promotor que está por conta, pode entender que tem que oferecer uma denúncia na justiça contra este vereador. Nós estamos aqui falando de um crime político, tanto que o ex-procurador limitou a análise da comissão à prática do Rachid e à venda do cargo público, que a própria denunciante não confirmou. Então, senhora presidente da Câmara, vereadora Rosane, de todo exposto, lógico que tem que ser colocado em votação, porque é o que diz a resolução 609 de 2004, que foi a resolução que o desembargador, Dr. Jorge Henrique, salvo engano, determinou que fosse seguido, diz que tem que ser votado. Eu peço a coerência dos nobres pares, de que acompanhem o relatório da comissão. Muito obrigado, senhora presidente. Uma boa noite. Senhora presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por alguns minutos, para a gente conversar um pouquinho lá, e os vereadores estavam conversando nesse sentido, para a gente Excelência poder... regimental, a sessão está suspensa pelo tempo necessário.
Reabertos os trabalhos. Senhora presidente, apenas um pedido deste vereador para que conste na ata que agora, no plenarinho, né, após uma conversa, o líder do prefeito, vereador Paulo Neres, pediu uma reunião à parte com os vereadores da base aliada do prefeito. Ok? Só que conste isso em ata. Senhora presidente, pela ordem. Isso é uma situação normal, se acontecer. Existe a base e existe a oposição. A casa não tem espaço suficiente para que a base se reúna para conversar. Fiz um pedido cordial a vereadores que têm noção do que eu estou dizendo. Então, por isso que foi feito o pedido. Pela ordem, senhor presidente. Só gostaria que constasse em ato também que o líder do prefeito, vereador Paulo Neres, não exigiu que os outros saíssem. Apenas pediu e falou assim, pode participar. Se quisessem, poderia participar. É mentira, vereador Fábio Neto? Vereador Beto, estou procurando aqui, eu estou procurando dentro do regimento para constar a citação do artigo. O que é a suspensão dos trabalhos? Suspensão, porque eu estou buscando aqui, não achei ainda. A suspensão dos trabalhos, quando suspende, conforme o nosso regimento, só pode participar líderes de partido. Está no nosso regimento. Como é uma forma de cordialidade, todo mundo lá. O que o líder do governo pediu, após a discussão da matéria que a vereadora Mônica solicitou em plenário, foi da forma que ela foi lá atrás de ser discutida, porque não tinha um amparo jurídico para decidir no dia de hoje, o líder do governo solicitou o quê? Após agora uma reunião com a base do governo. Eu disse o quê? Não podemos participar? Não, é reunião da base do governo. Me desloquei e vim para cá. Eu gostaria a de suspensão pedir... do trabalho, ela é feita para discutir matéria de processo. Sim, mas... Então, quando a suspensão, com os líderes partidários. Não, concordo, eu gostaria de pedir então, aos vereadores, vamos discutir os problemas aqui dentro. Que essa discussão está fora da pauta. Pela ordem. E gostaria só de dizer, vereador... O vereador falou, eu gostaria de falar. Eu só gostaria de dizer... Não, só para concluir o seu pensamento, vereador. Para te ajudar, não é para atrapalhar, não. Que esse fato, o público presente, isso vem acontecendo do jeito que aconteceu hoje, os 4 anos de mandato está para se encerrar em dezembro. Então, acho que não é agora, no final de 4 anos, vir puxar uma discussão dessa incabível, porque até então sempre aconteceu isso e nada foi questionado. Não, então, senhora presidente. Vamos continuar. Senhora presidente, nunca aconteceu. Senhora presidente, por favor. No plenarinho, nunca aconteceu. Primeiro dia hoje. Se acontecia, acontecia na sala da presidência em outro momento. Sempre e que aconteceu, a oposição nunca soube disso. Porque o dia que convocasse, a gente estava lá. Tanto que todos que foram convocados, eu fui. Sempre aconteceu. No plenarinho foi a primeira vez. Testemunha que toda vez que no plenarinho foi a primeira vez. Para discutir alguma coisa, vários dos senhores vereadores permaneciam aqui no plenário. Em votação, o quórum é a maioria simples, maioria dos presentes. Votação? Não. É nominal, não. Os vereadores... A maioria é simples. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários ao relatório se manifestam. O relatório foi aprovado. Projeto de Lei 032, 033, de autoria do Poder Executivo, e 46, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 042, 2016, dispõe sobre a denominação de escadaria pública no bairro Guanabara, distrito sede Aracruz. Autor, Carlos André Franca de Souza. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 042. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em primeiro turno, o projeto de lei 042, de autoria do vereador Carlos André Franco de Souza.
Projeto de Lei 043, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento Enseada Ville, Distrito Santa Cruz, Aracruz. Autor, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 043. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 043, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Projeto de lei 044, dispõe sobre denominação de prédio público no bairro Morobá. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 044, onde o projeto de lei objetiva denominar o prédio público destinado à unidade de saúde do bairro Morobá, Dr. Ricardo Lourenço da Vila Dávila Ramos. Pela Em ordem, senhora votação. presidente. Apenas registrar os parabéns ao vereador Alexandre Manhães pela justa homenagem. Pela ordem, senhora presidente. 044 qual, repete o prédio público, qual mais lá? Unidade de saúde do bairro Morobá, vereador Leco. O Ricardo Lourenço do vereador Dávila Ramos. ADI Lose. Foi... Não, mas eu fui o relator da unidade do bairro Morobá. Se houve algum erro aqui na... Alexandre mesmo? Só um minuto. o vereador Alexandre. Alexandre mesmo, mas... Aprovado em primeiro Ok. turno o projeto de lei 044, de autoria do vereador Alexandre Ferreira Manhães. Da comissão. Votação em segundo turno. Projeto de lei 022, que institui o Código Sanitário, dispõe sobre normas relativas à saúde no município de Aracruz, estabelece penalidades. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas de redação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação é favorável à matéria. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda de redação 001. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei com emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno, o projeto de lei 022, de autoria do Poder Executivo Municipal, com emenda de redação. Projeto de lei 032. Pela ordem, senhora presidente. Segundo turno. Segundo turno. vereador. Na fala foi primeiro turno. Só para... Como? Eu entendi primeiro turno, o projeto 022 está em segundo turno. Não, é segundo turno, vereador. Projeto de lei 032 autoriza a criação do programa de Bolsa Estágio Jovem Aracruz, destinado à contratação de jovens para trabalhar em diversos âmbitos da administração, direta ou indireta e indireta do município. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Senhora presidente, já está em votação? A comissão, vereador. Desculpa. Em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com emenda supressiva. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 001. A emenda suprime os parágrafos 4º e 5º do artigo 1º. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 032 com emenda supressiva. Senhora presidente, pela ordem. Esse projeto, ele tem um cunho social muito grande. Hoje, a Prefeitura, a Câmara, as autarquias, elas só podem dar estágio às pessoas que estejam em curso superior
acima de 18 anos. Esse programa Jovem Aracruz, ele vai permitir a Prefeitura Municipal a estar dando estágio a quem está fazendo o ensino médio ou algum curso profissionalizante. Senhora Presidente, por estarmos dentro do processo eleitoral, eu vou pedir a retirada deste projeto para que possamos fazer isto após as eleições. Então, eu solicito a retirada do projeto e que a gente possa votar após as eleições. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Gostaria de pedir desculpa aos senhores, mas teve um erro aqui, uma falha na montagem aqui da pauta e ficou fora do projeto 22, 3 emendas, até de autoria do vereador Fábio Neto da Silva. A emenda 02, a emenda 03 e a emenda 0... Não, uma emenda 02, uma justificação, a emenda modificativa e a emenda 03. E a emenda 04. São 3 emendas. 2, 3 e 4. Em discussão as emendas. A emenda 2. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão a emenda 3. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão a emenda 4. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 022, com as referidas emendas. A 1, que já foi aprovada, a 2, 3 e 4. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Tem alguém inscrito? Eu, Fábio Machado. A palavra, vereador Fábio Machado. Boa noite, vereadora Rosane Machado, presidente desta Casa Legislativa, vereadora Mônica Cordeiro, demais colegas vereadores, público presente, em especial minha família que aqui se encontra, minha amiga Ilza Fernandes, aqui também presente, ex-secretária municipal, presente esta sessão. Também aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores. Quero, neste momento, agradecer a Deus por me permitir passar por esta aprovação, sem perder a fé. Agradecer aos meus amigos, Wellington Vieira e Igor Bitt, que como advogados me defenderam neste processo. Agradecer a minha família, que nos momentos de incerteza sempre me apoiaram e me deram sustentação. Agradecer aos meus amigos e amigas e a todos que oraram, intercederam por mim durante a análise desta denúncia. Sempre afirmei e afirmo que era sem fundamento e caluniosa a denúncia constante no processo 393 de 2016. Hoje, recebo, por parte deste colegiado, sendo vereador Hervaldo, vereador Valmir, vereador Renato, vereador Fábio Neto, vereador Lúcio, vereador Romildo Broeto, vereador ADI, vereador Gênison Leco, vereador Eliel, vereadora Mônica. Registro que a presidente, nesta votação, só votaria em caso de empate. Um atestado de bons antecedentes, pois dito pela própria denunciante, em oitiva, que não confirmaram os atos de corrupção creditados a mim por ela. Lamento que, neste período, fui condenado por algumas pessoas que não aguardaram o julgamento final do processo 393 de 2016. Mas sempre é tempo de se retratar e reconhecer os nossos erros. Parabenizo
a sensatez do vereador relator, Gênison Rampinelli Leco, que num primeiro momento se antecipou em seu julgamento, deixando a entender que me condenava antes do término processual, e agora em seu relatório reconhece a minha inocência e pede o arquivamento da denúncia, junto com o vereador Evaldo e a vereadora Mônica, na comissão. Volto a dizer, sempre é tempo de reconhecer os nossos erros. Peço que os meios de comunicação, tais como jornais, sites, redes sociais, rádios, entre outros, publiquem e divulguem a informação do arquivamento da denúncia e não apenas a informação da abertura do processo ético disciplinar, como aconteceu há dias atrás. Divulgar a desgraça alheia, a calúnia, a difamação, dá mais ibope do que divulgar a verdade dos fatos. Quanto aos adversários políticos que tenho, vos digo, não foi dessa vez e não chegará nunca o dia que o mal vencerá o bem. Por fim, agradeço aos meus amigos vereadores, que, de forma sensata e coerente, julgaram meu processo. Não deixaram se levar por lado político, por quem é base e por quem é oposição. Sempre tive minha consciência tranquila ante esta denúncia caluniosa e difamatória, que nesta Casa de Leis protocolizaram em desfavor a mim. Saibam que este zelo e cuidado sempre terão por parte deste vereador, que sempre preza por uma política ética, decorosa, justa, transparente e coerente. Agradecido por tudo. Abraços e permaneçam na presença de Deus. Encerrados os trabalhos de sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, com fé em Deus.